Bora ver esse trem aqui, meu povo. Quero te convidar a conhecer o maior e melhor canal de react do Brasil e do mundo. Jesus das Tretas tá crescendo demais, hein? O link tá na descrição. Gente, a Jovem Pan tá sofrendo censura, perseguição, coisa do tipo. Bora ver isso aqui. Nesse caso, fala como tá a situação lá. Você voltou a trabalhar. Como tá a situação da Jovem Pan? Tá sob investigação? Perdeu a AdSense? Eu não tô por dentro do que tá acontecendo. A situação lá renunciou, né? A situação lá foi uma troca, né? Houve uma pequena troca ali. Sim, Na realidade, assumiu alguém que já estava há mais de 10 anos, se eu não me engano, já no comando da empresa. E ali, nós estamos seguindo a linha que a gente sempre seguiu. Com certeza vai ser uma emissora que vai fazer uma oposição ao governo, mas eu, pelo menos, sempre lá prego para que seja uma oposição absolutamente coerente e que a gente possa fazer com que haja consistência na crítica, né? E a gente não embarque em algumas narrativas que sejam narrativas antidemocráticas, golpistas, enfim. E eu tenho muita tranquilidade, assim, porque se tem alguém talvez que tenha se relacionado muito com bolsonaristas, esquerdistas, fui eu, né? Enfim, eu tive ali qualquer nome aí que vocês quiserem. Eu vi malabarismos difíceis que você teve que encarar ali em qualquer nome aí que vocês quiserem citar já passou por mim, né? Eu sou uma pessoa paciente, mas Paulo Matias é mais. Isso daí tá canonizado. Cara, pedindo serenidade ao vivo e tal, e pessoal. Mas eu acho que a PAN ela tem uma função, eu pelo menos gosto muito dessa função, que é o seguinte: ali a gente sempre promoveu debates que eram debates até um pouco acalorados, mas que proporcionavam para as pessoas algum tipo de antagonismo ali, né? Mostrava para as pessoas, olha, tem esse lado, tem até 3 lados, enfim. A gente ia lá, demonstrava, enfim. Algumas pessoas não gostavam de um determinado lado, não gostavam do outro, mas a gente estava lá constantemente promovendo isso, né? Eu acho isso muito mais, talvez, honesto do que você pregar uma falsa isenção. Porque a falsa isenção, ela é fake, né? As pessoas, elas não são isentas, elas têm um certo posicionamento e esse posicionamento precisa ser colocado. Agora, qual que é o ponto ali? O ponto ali é de, seguir da melhor forma possível para fazer uma posição que seja consistente, coerente acima de tudo. Mas essas demissões, elas como que elas bateram em vocês lá? Porque a Zoe, né? A Zoe, o Paulo e quem mais? Eu acho que foram alguns que saíram, mas enfim, são pessoas que vão ter que responder de alguma forma para a justiça, né? E aí a justiça vai dizer se eles de alguma forma cometeram algum tipo de ilegalidade ou não. Agora, da nossa parte, eu acho que a gente ali promoveu de todas as formas debates. Eu, pelo menos, enfim, tenho a tranquilidade ali de ter promovido programas que fossem programas democráticos. E deu trabalho. Sim. Confesso para vocês que deu e dá muito trabalho. Sim. Mas eu acho que é um ofício. Mas vocês podem, eu acho que, esperar a Jovem Pan uma emissora muito importante nesse período agora que a gente vai passar. Uma emissora que tem 80 anos de tradição, que, enfim, tem aí a sua história, o seu legado, tem o seu público e tem a sua importância de continuar um trabalho, entendeu? E ela vai seguir em frente. Tem uma coisa sobre a Jovem Pan que até assim, eu acho que tem um paralelo possível com a Fox News americana, que é o seguinte: a Jovem Pan, ela nasce e se desenvolve como uma emissora de rádio, acho que é a emissora com maior audiência do Brasil durante muito tempo. Falava de política, mas é uma programação muito, muito vasta e tal. Né? E a Jovem Pan, ela fez uma migração ainda como rádio para o digital, que era mais ou menos a estrutura que a gente tem aqui, de programas que eram de rádio mais filmados, passavam no YouTube, e pegou uma concessão de televisão no meio do processo. E já virou, dentre os canais de notícia 24 horas, eu acho que é a segunda maior audiência do Brasil. Assim... Compete com a CNN, mas assim... Nesse período que você falou da questão da internet, acho que, se eu não me engano, a primeira transmissão lá foi em 2015, se eu não estou errado. E foi talvez uma das pioneiras desse processo, né, de transmissão, enfim. E aí cresceu absurdamente na internet. Em relação ao rádio, hoje é a maior. E em relação à televisão, não é uma concessão aquilo, né?
porque é televisão paga. Então, isso não Você é uma pode coisa... assistir Não gratuitamente é uma pelo YouTube. concessão, Mas é interessante porque a audiência, quer dizer, mesmo não sendo uma concessão pública, a audiência da Jovem Pan é realmente impressionante. Eu tenho muitas ressalvas com relação ao tipo de narrativa que a Jovem Pan, não Paulo, mas assim, a Jovem Pan em partes defendeu na pandemia, por exemplo. Mas o que eu acho interessante é que há um capital acumulado de 4 anos de governo Bolsonaro que, bem ou mal, fidelizou um grupo muito grande de brasileiros que só assistem Jovem Pan. E isso é importante por quê? Porque agora, se a motivação, se o intuito da Jovem Pan é se tornar uma emissora de oposição civilizada e tal, esse capital, quer dizer capital, mas essa força de audiência acumulada vai ser muito importante, porque, cara, o jornalismo brasileiro, ele tem a parte digital que está muito desenvolvida hoje, Metrópolis, Nexo, Meio e tal. Você tem uma parte de televisão / site que já é muito tradicional, Globo, principalmente Globo, Terra, UOL, mas você tem ali um campo, que esse campo meio híbrido do jornalismo digital para o jornalismo de YouTube, mas que no fundo é televisivo também, que é o que as pessoas efetivamente assistem, né? Quantas pessoas assistem ou ouvem a podcasts elaborados? É muita gente em números absolutos, mas é pouca gente em proporção da população brasileira. Então, assim, o que vai passar num dentista, na sala de espera de um médico? Infelizmente não é uma inteligência limitada. Podia ser, mas é a Jovem Pan, ou é a Globo News e tal. Então, assim, essa imprensa ela vai ter um papel muito importante de reorganizar o debate público que está arrebentado nesse país. Isso é verdade. E eu acho que o grande desafio é o seguinte: como a gente vive hoje em 2 Brasis, sendo que um deles está muito descolado da base real, como a gente já tinha comentado, eu acho que a tarefa da imprensa vai ser, inclusive, trazer essas pessoas de volta para a realidade factual. Falar, olha, a gente tem opiniões diferentes e tal, mas vamos voltar ao que é fato, mesmo que as interpretações possam variar. Vai ser uma puta de uma tarefa difícil, mas eu acho que vai ser o caminho. Eu acho assim, até por ter organizado, mediado os debates ali, né? As pessoas, elas às vezes chegavam e falavam, não, porque a Jovem Pan é isso, a Jovem Pan é aquilo e tal. E eu sempre falava para as pessoas assim, falava, pô, mas beleza, eu tava mediando debates assim de um cara de esquerda real contra um cara de direita real, mas assim, um embate duro, não era um embate assim, sabe, uma coisa leve. E a democracia também pressupõe embates duros, né? Não é só a fala bonitinha, fofa, as discordâncias elas acontecem e os embates acontecem. O que não pode, obviamente, é partir para agressão, para xingamentos, para o lado mais pessoal, né? Mas o embate em si, ele tem que existir. Eu sempre falava para as pessoas, falava assim, pô, onde é que você tem debates assim, entendeu? Onde é que você tem a oportunidade também de ver debates assim? Porque às vezes você tem debates que são, muito leves, né? Muito tranquilos, uma coisa muito... Todo mundo concorda com todo mundo, é o debate de quem concorda mais. Então vamos debater aqui quem concorda mais com quem. Putz, eu concordo mais com ele. E ali, eu sempre me acostumei ali de não ver isso. Sempre me acostumei com ali ao contrário. E toda a orientação, né, que eu recebi ali foi de, faz o negócio acontecer, porque a gente quer expor o negócio, quer colocar de todas as formas as visões ali. E foi o que a gente fez. Agora, qualquer tipo de cerceamento, que eu acho que isso de maneira nenhuma vai existir, é muito prejudicial para a democracia brasileira, entendeu? É péssimo para a democracia. Eu acho que as pessoas elas têm que ter o livre direito de falar volto a insistir, é importante se ter uma oposição que seja uma oposição consistente nesse país. E assim, eu sou âncora lá de 2 programas. Eu tenho total, assim, lugar de fala, entre aspas, já que vamos me chamar de comunista, para falar, nós não vamos seguir loucura. E eu não sigo loucura há décadas, assim, desde o primeiro instante que eu entrei lá. Se tem alguém que peitou de todas as formas qualquer tipo de discurso radical, se teve alguém que se expôs, se teve alguém que de alguma forma não foi pro like, fui eu ali. E eu me orgulho muito disso e vou continuar assim, porque
Eu acho que as pessoas, elas têm que se pautar por aquilo que elas acreditam, e a gente tem que, de todas as formas, passar isso para as pessoas. Se a gente não construir uma oposição que seja coerente e consistente, vamos estar fadados simplesmente a ter um governo de um partido só, de um candidato só. Isso numa democracia é ruim. A gente preza pela democracia. Estado democrático de direito, ponto. Eu acho que todo esse processo, cara, ele serviu para uma coisa muito importante. Tudo é uma questão de régua. Sei lá, a régua do 0 ao 30 centímetros. Essa régua chama-se Estado Democrático de Direito, ponto. Se está dentro dessa régua, tem lá o centímetro número 25, tem o centímetro 10, o 15, tá todo mundo ali, discorda daqui, bate dali, o cara é mais à esquerda, o cara é mais à direita, mas tá todo mundo dentro da régua ali. Quem não tá dentro dessa régua, cara, todo mundo tem que combater, não dá mais, não tem mais espaço para qualquer tipo de discurso nesse sentido. A PAN teve um problema com isso em algum espaço, momento. Entendeu? Mas tô dizendo durante o governo Bolsonaro. Eu acho que teve um momento em que, e não tô falando da programação inteira, que é, de novo, muito vasta, muito complexa e tal, mas houve programas que os caras, na época da pandemia, cara, tava uma loucura. Eu assisti isso todo dia, porque eu até tava pesquisando, estudando isso, então, assim, eu via opiniões de algumas pessoas, cujo nome não é o caso de citar, mas que eram completamente fora da casinha, assim, era fora da régua, era 40 pra cá, era menos 10 pra lá. Então, assim, eu acho que o grande problema é que eu entendo que não exista imprensa imparcial, totalmente imparcial. Nos Estados Unidos é hábito jornais de grande circulação, na época de eleição, fazer editoriais dizendo eu apoio o candidato tal. Isso é absolutamente saudável. Acho que no Brasil a gente criou muito esse mito no jornalismo de que o jornalismo tem que ser imparcial. Que ele pode ser imparcial no sentido assim, você tem que prezar pelo bom jornalismo de ouvir todo mundo, mas você pode ter posições às vezes analíticas e tal. Mas o problema é que em alguns momentos a sensação que eu tive, olhando para certas janelas de programação da PAN, era que o debate era um terraplanista contra alguém que acredita que a Terra é redonda. Esse debate não é possível, esse debate ele então, não é simétrico. Deixa eu só puxar pouco pra mim, até pra gente não, né, a gente não fazer o Paulo comentar uma coisa que não cabe ele comentar. Mas só queria apontar uma coisa. Eu comento isso com a maior tranquilidade possível, porque eu apresento 2 programas ali e eu posso responder por 2 programas que eu apresento. A gente ali sempre promoveu alguma coisa que fosse minimamente democrática, entendeu? Então eu tenho, aliás, se não fosse, eu não estaria. Eu acho que eu não participaria, entendeu? Se nós não tivéssemos minimamente, e assim, se me deram de alguma forma o direito de ter o microfone e de capitanear 2 programas, significa minimamente que há uma aposta nisso. Porque eu, de maneira nenhuma, compactuei nunca com isso. E quem me acompanha sabe, quem vê a programação me identifica. Eu sou comunista lá. Ô, galera, eu quero só falar um adentro aqui. Tem uma árvore na Amazônia que chama Angelim Vermelho. Ela tem mais de 400 anos. Pra você ter uma ideia, ela tem quase 10 metros de circunferência e 88 metros de altura. Eu tenho certeza absoluta que se gasta mais óleo de peroba na cara do Paulo Matias do que nessa árvore Angelim Vermelha, que é a maior do Brasil. Você também acha isso? Bom, vou pedir para você se inscrever no melhor e maior canal de react do Brasil e do mundo, que é o Jesus das Tretas. O link vai estar aí na descrição, hein? Não deixa de se inscrever e coloca aí o que vocês acharam aí da... Nossa, nem atuação do Paulo Matias, o cara é muito cínico, viu?